Olá, saudações cordiais a todos. Cá estamos nós de volta no canal Arturismo nesta terça-feira, 12 de maio de 2020. Mais um update diário, coronavírus e o impacto no turismo. Pois bem, há sempre muito a dizer. Claro que a notícia do dia é o facto da Espanha ter obrigado, ou a partir de 15 de maio vai obrigar, já daqui a 3 dias, que todos os que vão viajar para Espanha, e vale para todo o território, de facto, têm que ficar sujeitos a 14 dias de quarentena. O que não é claro ainda é se isto é para durar ou é por um período muito limitado de tempo, ou algum período, é só durante o resto do estado de alarme em Espanha. Então, isto é muito importante porque influenciará também a situação em Portugal. É bastante claro que as fronteiras terrestres vão continuar fechadas durante todo este mês de maio. Não parece que isso vá mudar. E claro, ainda durante o mês de junho, tal pode continuar, até porque, sendo a Espanha vizinha também da França, e sendo dois países ainda com muitos casos ativos de coronavírus, é claro que as fronteiras deverão ter controle e isso vai se refletir em Portugal. O que significa que nós teremos que contar para já com viagens aéreas. Isto mesmo num dia em que a Ryanair prolonga a sua programação de voos muito reduzidos, que estava até 14 de maio, prolonga até 28 de maio, até ver será só assim, e isto significa que não vamos ter muito mais voos, até porque a EasyJet não dá nenhuma informação sobre a retoma dos voos. Outras empresas como a Jet2.com só volta mesmo a 17 de junho. Então isto significa Eurowings do grupo Lufthansa, e já vou falar da Lufthansa, volta, por exemplo, a operar a partir de 1 de junho, pelo menos, têm previstos voos a partir de Düsseldorf e Colónia para o aeroporto de Faro. Então, o regresso será nunca antes de junho. Isto significa que o mês de maio será apenas, como nós dissemos logo no início do mês, ligeiramente melhor em termos turísticos do que o mês de abril. Mas é algo que é quase imperceptível, o que significa que dá no mínimo 2 meses e meio terríveis no turismo, sobretudo nos locais mais dependentes deste fator económico. Então, a grande questão é, continua a ser, o turismo vai voltar, mas quantos de nós cá estarão para abraçar esse turismo que vai regressar? Fica a pergunta, porque em termos empresariais as coisas estão cada vez mais difíceis e o day after ainda tem muito que se lhe diga. Vamos ter seguramente falências, nem toda a gente vai aguentar uma paragem desta natureza, até porque depois o verão seguramente não compensa esta paragem. Seria bom se assim fosse, mas devido às circunstâncias que conhecemos, não deve ser fácil. Então, temos a Ryanair a voltar talvez depois de 28 de maio, temos no grupo Lufthansa, a partir de junho de facto vai haver mais 100 destinos, com a Lufthansa a dar muita prioridade a destinos de férias como Creta, Maiorca, aqueles grandes nomes que toda a gente conhece, são a partir de 32 de maio, 32 novos destinos, assim é que é, meia culpa, e era isso que eu dizia, Creta, Maiorca. A Eurowings também vai voltar aos destinos que já tinha, daí que eu falei do aeroporto de Faro como um deles, mas, por exemplo, outras empresas do grupo Lufthansa, como a Austrian ou a Brussels Airlines, vão continuar para já fechadas. A este propósito, a Brussels Airlines, que também voou para Portugal e que apanhou uma enorme pancada com a falência da Thomas Cook, embora depois tenha começado a fazer alguns voos em parceria com o grupo TUI, mas a Brussels Airlines vai cortar 25% da sua força de trabalho e reduzir 30% da sua frota de aviões. Então, o que é que isto quer dizer? Que é uma companhia aérea com a qual, menos uma com a qual devemos contar.
E no meio destas movimentações, pouco se ouve falar da TAP Portugal. Será que ainda existe? Será que alguém vai lhe dar dinheiro? Será que somos nós, contribuintes, que vamos dar dinheiro à TAP? Eu não quero ser acionista da TAP. Pelo menos como contribuinte. Se fosse uma empresa cotada em bolsa, eu podia escolher livremente se queria ser ou não. Mas como contribuinte e ser forçado a ser acionista da TAP é muito complicado. Até porque, por exemplo, do ponto de vista do Algarve, só para dar um exemplo, a TAP não nos resolveu nada em termos turísticos. E depois há a grande questão. Qualquer empresa, não só as low cost, também as full service carriers, tiveram lucros em crescendo ao longo destes fabulosos anos de turismo que foram os últimos 5 anos da última década. Então, se muitas empresas conseguiram e a TAP não conseguiu, como é que a TAP, mesmo recapitalizada, vai conseguir apresentar aquilo que não conseguiu apresentar em tempos de vacas gordas? E toda a gente já percebeu que as vacas magras vão durar em 2020, mas também em 2021, pelo menos. Eu até sou otimista e penso que as coisas depois acabarão por normalizar. Vamos ver. Mas é muito complicado pensar que a TAP não será mais um sorvedouro eterno de dinheiro, a exemplo de um certo banco que se diz novo, mas que é velho. Enfim, não quero entrar por aí porque estes vídeos no YouTube são para falar de situações relativas ao turismo. Então, ainda por falar em algo que tem muito a ver com a aviação e não só, quem não se lembra da velhinha Amadeus, que juntamente com o Galileu e outras eram os velhos GDS, Global Distribution Systems, que já existiam em rede muito antes dos tempos da internet e que, para quem voava ainda nos anos 80, 90 e posteriormente, e ainda hoje se usa, têm a ver. São sistemas de reservas muito interessantes e as agências de viagens ainda hoje usam esses sistemas. Pois a Amadeus perdeu uma enorme fatia e no primeiro trimestre de 2020 viu as reservas de avião caírem em 50%. Até não é mau, porque a realidade das reservas de avião caiu muito, muito mais em todo o lado. Ainda agora a Focusrite saiu com um relatório sobre viagens em Los Angeles, mais uma cidade que caiu 90 e muitos por cento em abril, em maio continua com uma queda de 80 e muitos por cento e mesmo em junho continuará com uma queda de 70% na ocupação hoteleira, isto em termos comparando meses deste ano com os meses homólogos do ano anterior. Então, ocupações terríveis em todo o lado e parece muito bem que esses números serão aqui na Europa mais ou menos os mesmos. A partir de 15 de junho é que eu vejo algumas melhorias. Então, voltando à Amadeus, mais uma empresa que sinaliza grandes problemas no passado recente e no presente, futuro próximo também. Ora, uma nota muito importante, a crise das agências de viagens, agora ainda há pouco falei nelas a propósito da Amadeus, as agências de viagem continuam a não vender nada e todas as quartas-feiras têm feito manifestações na Alemanha, então amanhã, quarta-feira, dia 13, está prevista uma mega manifestação de agentes de viagens, sobretudo em Dresden, mas noutras cidades também, mais uma mega manifestação porque estes operadores estão a necessitar de ajuda urgente e a ajuda ainda não está a chegar. Realmente as coisas estão muito, muito hesitantes. Entretanto, mais uma informação sobre o Eurocontrol. O Eurocontrol, mais uma semana de voos muito abaixo do normal. Continuamos ali com quedas de 80 e tal por cento em relação ao que seria normal para esta época do ano. O Eurocontrol mede não apenas os voos de
e para a Europa, mas todos os sobrevoos do espaço aéreo europeu, é por isso que se chama Eurocontrol, e eles dizem agora que o volume de viagens está a aumentar muito lentamente e ainda com um grande ênfase nos aviões de carga. Aliás, qualquer pessoa pode ver isso, por exemplo, no Flight Radar, e isso é mau. Porquê é que eu insisto muito nesta tecla? Sem os aviões de passageiros não vale a pena ter o hotel aberto, não vale a pena ter o restaurante aberto, porque sem pessoas não há negócio e estar aberto só por estar ainda se perde mais dinheiro do que aquilo que já se perde e que é uma verdadeira desgraça. Enquanto isto, e para terminar por hoje, uma nota ainda para um vídeo que pode ver mesmo aqui no YouTube do Booking.com, é só procurar por The World is Waiting for Us. É mais um vídeo para motivar as pessoas desta feita da Booking.com, pois todos nós bem precisamos de muita motivação e até porque a Organização das Nações Unidas para o Turismo diz que, e eu tenho aqui a notícia, algures, são muitas janelas abertas no computador, diz que de facto, exatamente, continua tudo muito parado e segundo esta organização, o seu secretário-geral, Zurab Poliakishvili, o turismo é o setor de longe mais afetado com a história do stay at home e, de facto, há a possibilidade de existir até em muitos países do mundo, milhões de pessoas que não vão conseguir emprego e que vão, inclusive, passar enormes dificuldades. Então, a UNWTO apela para que haja um forte apoio ao setor do turismo, mais do que aquilo que se tem anunciado até agora. E com estas informações, e esperamos que todos possamos motivar, a partir de agora isto só poderá melhorar, pelo menos assim nós acreditamos. Muito obrigado mais uma vez por assistir a mais um vídeo nosso, canal Arturismo de volta amanhã. O tema é sempre o mesmo, coronavírus e o impacto no turismo. Então, bem-ajam, deem um like, comente, subscreve, partilhe o canal e, claro, muita saúde a todos!